Boa noite a todos. O relato de hoje, ele é real e aconteceu há muitos anos atrás. Eu, ainda criança, queria apenas brincar na minha mais pura inocência. Vivia como todas as crianças de minha pequena idade, entre as artes como todos gostavam de fazer. Onde eu morava era muito grande o nosso quintal e havia muitas plantas, entre pomares e a roça que meu avô plantava. Dentre eles, enormes pés de abacateiros e outras frutas. Fora tudo isso, tinha um enorme terreno que atravessava as cercas que separavam os quintais. Imaginem vocês num lugar assim. Era tudo de bom e ainda havia o riacho que passava no fundo, com água limpinha. Já durante a noite era só escuridão, com apenas alguns postes de luz, bem distantes um do outro. O som que se ouvia era de sapos, grilos e vagalumes piscando de um lado para o outro. Como naquele tempo se usava espantalhos para afugentar os pássaros, então eles ficavam no meio dos canteiros e em algumas vezes nos assustavam durante a noite. O banheiro era para fora de casa e o poço era bem lá no fundo do quintal. Não havia água encanada. Imagine se você sentir sede durante a noite sem ter água na jarra. O medo crescia, mas a sede era muito mais, que fazia a coragem aparecer. Parecia que aqueles espantalhos iriam descer e correr atrás da gente. Naquela época se contavam muitas histórias de terror. Quase me esqueço de falar das partes dos animais que meu avô tinha como criação. Muitos porcos, galinhas, gansos, patos e perus. E também tinha muitos cachorros, que se chamavam os três principais, o lobo, o lorde e o duque, que eram os mais valentes. Em um dia muito chuvoso, eu e meus irmãos e meus primos, sem poder sair para brincar, vimos pela janela da sala um caixão sair da casa do vizinho. Aquilo deixou todos assustados e meio tristes, pois era o avô de nossos amigos que tinha falecido. Ficamos todos só olhando aquele caixão e imaginando muitas coisas. A noite foi caindo e aquela cena não saía de nossas cabeças. Mas naquela noite tudo iria mudar nas nossas vidas. Já bem de noite, pensando em tudo que tinha acontecido durante o dia, fiquei olhando pela janela da cozinha o fundo do quintal. Foi quando vi ao pé da árvore uma sombra escura. Pensei que fosse coisa de minha cabeça, mas chamei minha mãe para mostrar aquela sombra. Pensei comigo mesmo, a minha mãe não vai ver nada, pois isso é coisa de minha cabeça. Só que para minha surpresa, a minha mãe também viu aquela sombra que ali permanecia. Minha mãe chamou o meu tio e mostrou para ele. Ele, junto com os meus outros tios, foram ver o que estava ali. "Olá, quem está aí?" Aquele ser nada respondeu. Meu tio falou: "Quem está aí? Vou perguntar pela última vez." E nada de resposta. De repente, aquele ser levanta a cabeça e os olhos todos vermelhos soltam um enorme uivo e corre para o matagal. Os meus tios, vendo aquilo, saíram correndo atrás daquele ser. Como estavam desarmados, ficaram com receio de entrar naquele matagal. Aquilo deixou a minha família e os vizinhos todos assustados. Passado algumas semanas, aquele ser volta a aparecer, deixando os animais todos agitados.
Meus tios, já armados, vão ao encontro daquele ser e nada de pegá-lo. Só que no dia seguinte apareceram algumas galinhas e patos mortos e os cachorros do vizinho, todos machucados. Aquilo já estava ficando perigoso para todos. Passando um tempo, aquela coisa sumiu e ninguém mais tocava no assunto. Era Semana Santa. Foi feito todos os preparativos, pois havia aquelas procissões e as ruas tinham que ser preparadas para a passagem dela. A semana foi muito corrida e tinha que preparar algumas Judas para no sábado malharem ele, pois era uma tradição aquilo tudo. Prepararam um Judas e deixaram ele lá no fundo do quintal. O meu tio bebia um pouco e chegava tarde da noite em casa. Todos já estavam se preparando para dormirem e ouviram um grito alto. Todos saíram para fora para ver o que tinha acontecido. Antes de irmos dormir, os meus outros tios deixaram um cigarro na boca de um dos Judas, como se fosse seu último pedido, e assim deixaram o cigarro aceso na boca desse Judas. O meu tio, que estava bêbado, vendo aquele homem no fundo do quintal fumando no escuro, perguntou: "Oi, quem é você e o que faz aí no escuro?" E o Judas nada poderia responder. E meu tio falou mais uma vez: "Se não falar quem é você, vou cortar você pelo meio." E nada. O meu tio vai até ele e o ameaça. E nenhuma reação do Judas. Aí bate um vento forte e a brasa do cigarro fica mais acesa. Meu tio vê a cara do Judas bem feia, mete o facão em sua cabeça e cai do lado do pé dele. Por isso ele gritou alto. Chegando perto do meu tio, os irmãos dele começam a rir. Meu tio fala: "Eu matei um homem e vocês ficam rindo?" "Calma, meu irmão, era só o Judas que iríamos malhar amanhã." E todos riam sem parar. Mas a história não para por aqui. A noite só estava começando, pois ao longo dela muitas coisas ainda iriam acontecer. Bom, passado esse susto, todos voltamos para casa e o assunto era meu tio. Já meio tarde da noite, todos já estavam recolhidos. Foi quando começamos a ouvir lá fora os animais muito assustados e os vizinhos gritando. Meus tios correram lá para fora e viram aquela criatura com enormes dentes e os urros mais horríveis do mundo. Parecia um cachorro, mas andava de pé com as patas traseiras. Todos ali pegaram o que puderam para atacar aquela criatura. E eu, com muito medo, corri para o meio dos espantalhos, imaginando que eles me protegeriam daquele ser. E assim fiquei bem escondido ali no meio das plantações. Foi uma briga feia entre os meus tios e vizinhos contra aquela criatura. De repente, houve-se um tiro no meio daquela confusão. Assim, do nada, aquele corpo cai do meu lado. Aquela criatura ali na minha frente agonizava de dor. O meu medo era enorme, pois ali na minha frente estava a criatura. Pensei que ela já estava morta. Me levantei para correr. E num piscar de olhos, ela segura minha perna e eu começo a gritar, me apoiando no espantalho. A criatura levanta e sai correndo pelo matagal. E exalava um mau cheiro horrível, quase que insuportável, como se fosse de algo em decomposição. O meu tio tinha acertado ele, por isso ele correu. No dia seguinte, vimos um homem que nunca tinha falado com ninguém, indo embora e machucado bem onde o meu tio tinha atirado na criatura. Logo todos ficaram desconfiados. Depois desse dia nunca mais vimos esse tal homem, e muito menos a criatura. Mesmo com receio, as comemorações foram lindas na passagem da Semana Santa.
Aquele espantalho durou muito tempo no quintal do meu avô. E espero nunca mais na minha vida dar de cara com aquilo.